Um oferecimento V8 delas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Roraima Urgente, segunda edição, nesta quarta-feira. Eu sou Jussara Bezerra e desde já agradeço a sua companhia aqui com a gente. Agora, 5h50 aqui na capital Boa Vista. Fica com a gente até às 6h20 com muita informação das principais notícias do dia. E em nossos destaques você vai ver: Abril Marrom, estamos num mês de conscientização e prevenção à cegueira. E ainda, deputados questionam terceirização do HGR e cobram explicações à CESAL. E mais, Justiça concede liberdade a garimpeiros presos em terra e Yanomami. E ainda nesta edição você vai conferir sobre o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, que é a doença que mais causa óbito no país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Roraima Urgente, segunda edição. Liberado aqui na tela para você enviar a sua sugestão de pauta ou a sua denúncia, tá? No 981-270364. 981-270364 é o número para você falar com a nossa produção, falar o que é que tá passando aí na sua rua, conta pra gente também o que é que tá passando no seu bairro, todas as situações, manda aqui pra nossa produção, tá bom? E olha só, pessoal, a gente já abre a edição de hoje falando sobre saúde. A gente está no mês dedicado ao cuidado da visão, o Abril Marrom. Saiba agora os cuidados que você pode ter para auxiliar na saúde dos seus olhos. Abril é um mês para chamar a atenção para doenças oftalmológicas que levam à cegueira. Só no Brasil existe aproximadamente 1,1 milhão de pessoas cegas, 0,6% da população estimada e outros 4 milhões de deficientes visuais sérios, segundo os dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Por isso, Abril Marrom nos lembra que negligenciar a saúde dos olhos pode levar a danos irreversíveis. Conta pra gente como foi que você descobriu que você precisava usar óculos. Por conta de muita dor de cabeça, né? Eu estudava ainda na época e aí eu não conseguia ver um pouquinho a letra do quadro de longe, né? Tinha que chegar pertinho, perto da professora. E quando você fez o exame, o que deu? Deu astigmatismo, mas aí eu fiz com um tempo depois, né? Que se eu tivesse feito logo, eu creio que teria amenizado mais o problema, né? E aí eu passei a usar, já está mais ou menos com uns 3 anos, só que já tem que trocar já, porque eu não fui renovar a receita, né? Eu sentia muita dor no olho, enxaqueca, e durante a claridade eu não conseguia enxergar direito. Ficava doendo meu olho, inchado. E quando você fez o exame, qual foi o problema que deu? Astigmatismo. Dor de cabeça, muita dor de cabeça, sentia assim, achava que era problema e quando eu fui no oculista ele revelou que foi, depois que eu comecei a usar e parou. Parou. E qual o problema que o senhor tem? Miopia. Depois disso melhorou, o senhor renova seu óculos anualmente, o senhor faz exame todo mês? Sim, renovo, faço exame e às vezes tem que fazer outra. Agora está diminuindo, antes aumentava, agora está diminuindo o grau. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2,2 bilhões de pessoas possuem deficiência visual ou falta de visão. A catarata, retinopatia diabética, degeneração muscular relacionadas à idade são as principais causadas pela falta de visão, além de glaucoma, que é o principal vilão da cegueira irreversível. Por exemplo, o glaucoma, que é a maior causa de cegueira irreversível em todo o mundo. O glaucoma é uma doença silenciosa, não dá sintomas, né? E por isso que é tão importante fazer as consultas periodicamente, porque na consulta oftalmológica a gente vê a pressão, afere a pressão ocular, examina o fundo do olho e aí quando a gente vê que a pessoa já tem alguma propensão a ter glaucoma ou já tem até o glaucoma começando, já começa a tratar. É importante que o paciente realize consultas frequentes. 60% a 80% dos casos de cegueira são evitáveis. E essa forma de evitar é consultar o seu oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para testar a visão e identificar precocemente alterações estruturais ou funcionais que possam evoluir para a perda visual. Mas existem outras doenças que só são detectadas
quando a gente faz o exame oftalmológico. Muitas doenças sistêmicas, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, que são patologias bem comuns, né, assim, com uma alta prevalência, podem dar alterações no fundo do olho. Então, a avaliação sistemática, avaliação anualmente ou às vezes até mais vezes durante o ano é muito importante, principalmente em pessoas que têm algumas outras doenças em conjunto. É importante lembrar que essas doenças são silenciosas e o paciente sozinho não é capaz de perceber as alterações, seja no campo visual ou na acuidade visual. Além das consultas frequentes com o especialista, deve-se ter alguns cuidados. Evite coçar os olhos, não use colírios sem indicação médica, evite a exposição prolongada e sem pausa a aparelhos eletrônicos, tenha uma alimentação saudável, fugindo do consumo excessivo de álcool e outras drogas. Use sempre óculos de sol com proteção UV. Muito bem, é importante aí o cuidado com a saúde dos seus olhos. A gente muda agora de assunto, vamos falar sobre os deputados que questionaram a terceirização do HGR e cobram explicações à CESAL. Quem vai trazer todos os detalhes aqui pra gente é o Pedro Júnior. Na sessão ordinária da última terça-feira, o plenário da Assembleia Legislativa de Roraima aprovou de forma simbólica pedidos de informação direcionados à Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo é verificar a aplicação de recursos públicos que são de responsabilidade da pasta. A comissão requer a cópia integral de 61 contratos administrativos realizados pela CESAL, em que sejam apresentados valores desembolsados e serviços executados de cada um dos processos. E na sessão também a comissão solicita informações sobre o contrato de que terceiriza a gestão do Hospital Geral de Roraima, no valor de R$ 430 milhões por ano, para gerir a principal unidade de saúde do Estado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações, Pedro. E olha só, a Justiça concedeu liberdade aos garimpeiros presos em terra indígena Yanomami. Quem vai trazer os detalhes aqui pra gente é a Camille Lima. 3 pessoas presas no último domingo pela Força Nacional dentro da região da terra indígena Yanomami tiveram liberdade provisória concedida pela Justiça Federal em Roraima. O trio portava armas de fogo, munição e balança de precisão, além de uma pequena quantia em ouro. Eles foram liberados na segunda-feira, após passarem por uma audiência de custódia em Boa Vista, mas deverão cumprir diversas medidas cautelares. A decisão do juiz federal Rodrigo Melo impõe uma série de medidas restritivas, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, o comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da cidade de Boa Vista sem autorização judicial. Além disso, os garimpeiros estão proibidos de se aproximar de qualquer zona de garimpo, mineração ilegal ou proteção ambiental, além de proibidos de mudar de endereço sem prévia comunicação. De volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Camille. Pessoal, a gente vai a um breve intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver muito mais informação. Não saia daí. Roraima, gente, segunda edição. Um oferecimento V8 delas. Badu Autoelétrica está com uma nova loja na Rua Caribe com Sorocaima, especializada em elétrica, peças e agora acessórios com uma ampla variedade para deixar o seu carro ainda mais completo. Badu Autoelétrica. A sua conta de energia evoluiu e agora tem mais informação e facilidade para você com o pagamento no Pix. Olha como é fácil. Acesse o app do seu banco, escolha a opção Pagar com QR Code, aponte a câmera do celular para o QR Code de pagamento na parte inferior da fatura e pronto. O pagamento cai em até 15 minutos. Na confirmação de pagamento, os dados sempre serão destinados exclusivamente à Roraima Energia S.A. Todas as informações da sua fatura estão apresentadas de forma clara e fácil de visualizar. Nova fatura de energia é mais praticidade para você. Vem de Pix. Roraima Energia, ligada em você. Homem de bom gosto se veste com looks sketch. Se a ocasião pede look formal, aqui você encontra traje social e esporte fino. Mas for para descontrair com os amigos, que tal um look relax ou casual? Compre pelo WhatsApp 991362929. Para todos os momentos, sketch. No Roraima Garden Shopping.
Abriu Arrasador EasyTech, um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você economizar. Aproveite! Fone Bluetooth JBL Waveflex no menor preço do Brasil, só R$ 299 à vista. Cadeira para escritório GoStar, apenas R$ 399 à vista. Smart Moto G71 5G 128 GB, só R$ 1.799 à vista. Smart TV Samsung 70 polegadas 4K com Alexa e Game Hub, apenas R$ 4.799 à vista. Abriu Arrasador EasyTech. Fácil! Ei, tu mesmo. Lembra de mim? Sou eu, Aedes aegypti. Tá, todo mundo me chama de mosquito da dengue, mas eu também transmito a zika e a chikungunya. Só vim te avisar que eu tô chegando, hein? Tu já deixou água parada? Na cara, nos vasos de planta? Saco de lixo também serve. Eu adoro ficar nestes lugares. Daí eu me reproduzo e saio pra picar todo mundo. Eita, vida fácil. E aí, vai dar mole pro mosquito? O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Vamos combater a dengue, a zika e a chikungunya. Prefeitura, compromisso com você todos os dias. Está sentindo esse cheirinho de pão? Não, né? Que pena. Então venha visitar a Pão de Queijo Mania ou fazer um pedido pelo delivery. Produtos como bolos, tortas, pães e salgados são deliciosos. Aqui tem pão de queijo saindo do forno na hora e você ainda poderá lanchar aqui mesmo. Panificadora não é tudo igual, hein? Tem que ser Pão de Queijo Mania. O melhor sabor de Minas. Avenida Centenário no Cinturão Verde e Nossa Senhora de Nazaré no Caimbé. Alô, ouvintes da Rádio Assembleia. Bem-vindos ao nosso novo estúdio. Uma estrutura moderna, onde preparamos entrevistas e reportagens e conteúdos importantes sobre o legislativo roraimense. Programação de qualidade no seu rádio e nas plataformas digitais. Rádio Assembleia 98,3. Comunicação integrada e cidadania todo dia. Assembleia Legislativa. O poder do povo. Bem, estamos de volta com muita informação para você aí de casa. Lembrando sempre do nosso Bandzap 981270364 para você falar com a nossa produção, tá bom? Olha só, pessoal, neste bloco iremos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que suspende boa-fé para atestar a origem do ouro vendido no Brasil. A gente acompanha agora mais detalhes com a Camille Lima. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na noite de ontem suspender o trecho de uma lei que prevê a legalidade presumida sem a necessidade de comprovação do ouro vendido no Brasil. Com a decisão, ele atendeu o pedido do Partido Verde, feito numa ação direta de inconstitucionalidade protocolada em janeiro deste ano, após a repercussão dos grandes impactos humanitários e ambientais do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A decisão levou em consideração a manifestação de diversos órgãos fiscalizadores do comércio do ouro no Brasil, como a Agência Nacional de Mineração e do Banco Central. De volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Camille. Agora a gente fala sobre o Portal Norte de Notícias. Acesse portalnorte.com.br. Notícias que mudam o Brasil e o mundo sempre em destaque. Lá você tem acesso a política, economia, meio ambiente, esportes, entretenimento, concursos, loterias e tecnologia. Conteúdo das TVs e rádios do Grupo Norte de Comunicação. Acesse portalnorte.com.br. Na direção da notícia e no caminho com você. As notícias que mudam o Brasil e o mundo sempre em destaque no portal norte.com.br. Política, economia, meio ambiente, concursos, loterias e tecnologia. Acompanhe também esporte, entretenimento, os acontecimentos do dia a dia da população e todo o conteúdo das TVs e rádios do Grupo Norte de Comunicação. Repórteres do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Amazonas, Tocantins, Roraima e Acre. Acesse portalnorte.com.br. Na direção da notícia, no caminho com você. No caminho com você, com muita informação para você aí de casa. Agora a gente volta a falar sobre saúde. O acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, é a doença que mais causa óbito no país. A gente acompanha agora mais detalhes na matéria de Camille Lima. O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas da importância da prevenção de doenças, além do cuidado com o corpo e a mente.
E um dos temas de grande importância no campo de saúde é o acidente vascular cerebral, que pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou do sexo. A Daniela, que é funcionária pública, aos 34 anos sofreu 3 AVCs e fala um pouco sobre o caso. Eu sofri o AVC 7 dias depois de ganhar minha bebê. E assim que eu tive alta do hospital da maternidade, né, eu comecei a ficar muito inchada e minha pressão aumentou muito. E aí, 3 dias depois de ganhar minha bebê, eu voltei ao hospital passando mal. A médica fez alguns exames e falou que estava tudo bem, que eu não tinha o risco da eclâmpsia, né? E aí, 3 dias depois, já voltei para emergência sofrendo AVC. Eu nem sabia o que era AVC. Eu ouvi falar em derrame, mas nunca me interessou saber o que era. De acordo com a Organização Mundial do AVC, a doença é a que mais mata no Brasil, com 70 mil óbitos todos os anos. Em 2022, mais de 90 mil brasileiros morreram de AVC, uma média de 12 óbitos por hora ou 307 vítimas fatais por dia. O AVC, popularmente conhecido como derrame, a gente tem 2 tipos, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é o mais comum deles, é aquele que corresponde por 80 a 85% dos casos. Ele acontece quando a gente tem uma obstrução de uma artéria que vai irrigar o cérebro. A artéria é a estrutura que leva o sangue até o cérebro, ela vai ser entupida com uma placa de gordura ou um trombo, e aquela região que seria irrigada pelo cérebro vai ficar sem sangue, vai sofrer um processo de isquemia, de hipóxia, sendo o AVC isquêmico. Já o AVC hemorrágico, ele acontece quando tem um extravasamento de sangue para o parênquima cerebral, seja por um pique hipertensivo, seja pela ruptura de um aneurisma cerebral, de uma malformação arteriovenosa ou outras causas menos comuns. Pode ocorrer em qualquer idade, inclusive nas crianças, mas costuma ser frequentemente em idosos e pessoas com problemas cardiovasculares. Segundo os dados da ONG Rede Brasil AVC, cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame não retornam ao trabalho depois do AVC e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Meu estilo de vida mudou completamente. Antes eu fazia atividade física, mas não com regularidade. E hoje, depois que eu comecei a fazer acompanhamento no SARA, eu faço atividade física, vários tipos, no mesmo dia. Estou me alimentando mais saudável, estou bem criteriosa com a atividade física, porque eu sei que o risco de sofrer outra AVC é muito maior em quem já sofreu um AVC do que em quem nunca sofreu. E tenho certeza de que eu vou ficar boa. Que eu vou voltar a ser a Daniela de antes, uma Daniela melhorada. A cada minuto em que o AVC isquêmico não é tratado, a vítima perde 1,2 milhões de neurônios. O objetivo da matéria é alertar as pessoas sobre o elevado índice de mortalidade e incapacidade gerados por AVCs. Além das formas de prevenção, como reconhecer os sintomas e como agir ao percebê-los. Até 80% dos AVCs podem ser evitados. Como? Controlando esses principais fatores de risco. Então, controlando a pressão, controlando o diabetes, interrompendo o tabagismo, fazendo um bom controle de peso, evitando o sedentarismo, então fazendo uma atividade física, fazendo check-up regular com cardiologista, com neurologista, principalmente se você tem algum antecedente pessoal ou familiar de AVC, você tem que fazer esse check-up. Então, tomando todos esses cuidados, a gente consegue evitar a grande maioria dos AVCs. Muito bem, a prevenção é sempre o melhor cuidado, né? A gente se orientar aí com o médico, fazer um check-up também para ver como é que tá, como é que anda a sua saúde, tá bom? Pessoal, a gente vai a um breve intervalo comercial e daqui a pouco você vai ver sobre cuidado, sobre educação financeira, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Roraima, gente, segunda edição, um oferecimento V8 delas. Para
começar o mês da Páscoa economizando. O seu Home Center Esquadro preparou uma mega promoção no setor de ferramentas elétricas. Aproveite! Aparador de grama 237,59. Serra mármore 323,90. Furadeira de impacto 500 watts 206,99. Aspirador de pó 468,99. Esmerilhadeira angular 600 watts 258,90. Esquadro Home Center, a loja mais completa, maior variedade e um estacionamento amplo. Porque todos os caminhos levam a Esquadro. Abriu Arrasador EasyTech, um mês inteiro de ofertas imbatíveis para você economizar. Aproveite! Fone Bluetooth JBL Waveflex no menor preço do Brasil, só R$ 299 à vista. Cadeira para escritório GoStar, apenas R$ 399 à vista. Smart Moto G71 5G 128 GB, só R$ 1.799 à vista. Smart TV Samsung 70 polegadas 4K com Alexa e Game Hub, apenas R$ 4.799 à vista. Abriu Arrasador EasyTech. Fácil! Se é novo, é bom. Se é bom, é Novo Tempo. Um novo conceito de supermercado, investindo e inovando para oferecer sempre o melhor. Aproveite! Só nesta quarta da carne. Chão de fora quilo, R$ 29,98. Pescoço quilo, R$ 17,98. Alcatra quilo, R$ 35,98. Chão de dentro quilo, R$ 33,98. Coração bovino quilo, R$ 12,98. Carré suíno congelado sadia quilo, R$ 13,98. Novo Tempo Supermercado. 4 lojas, um novo conceito. E vem muito mais por aí. As notícias que mudam o Brasil e o mundo sempre em destaque no portal norte.com.br. Política, economia, meio ambiente, concursos, loterias e tecnologia. Acompanhe também esporte, entretenimento, os acontecimentos do dia a dia da população e todo o conteúdo das TVs e rádios do Grupo Norte de Comunicação. Repórteres em Brasília, Amazonas, Tocantins, Roraima, Acre, Rio de Janeiro e São Paulo. Acesse portalnorte.com.br. Na direção da notícia, no caminho com você. Muito bem, estamos de volta com muita informação para você aí de casa. Lembrando sempre do nosso Bandzap 981270364, tá bom? E olha só, pessoal, neste bloco iremos falar sobre economia. Um levantamento mostrou que mais de 78% das famílias estão endividadas. Quem vai trazer todos os detalhes aqui pra gente é o Pedro Júnior. O total de famílias com dívidas a pagar é de 78,3% no mês de março, mesmo percentual do mês de fevereiro, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nós viemos às ruas saber se as pessoas estão conseguindo pagar suas dívidas ou se realmente elas estão endividadas. A senhora se considera uma pessoa endividada? Não, não considero endividada. Não. Sempre com as contas em dia? Sempre, sempre. Eu me planejo e assim a gente não endivida, né? Quando se planeja alguma coisa. A senhora tem filhos? E se a senhora tiver, a senhora ensina os seus filhos a economizarem? Eu tenho filhos, mas já são todos maiores. Eu tenho netos que eu sempre passo para eles. Graças a Deus não, porque mesmo eu tentei me endividar, graças a Deus o banco não me emprestou dinheiro, que o banco não gosta de pobre, né? O banco só gosta de emprestar para o rico, não é mesmo? E aí eu tenho uma pequena propriedade, fiz um projeto, tudo que o banco pediu eu enfiei lá, título definitivo da terra e tudo. E na hora encaminharam, botaram lá no sistema que risco C meu projeto. Aí eu já tenho um apelido de zangado, entende? Por causa dessas burocracia infernal. Tenho minhas dívidas, né, como todo brasileiro. Muitos boletos, muitas contas. Muitas contas para pagar e, enfim, lutando aí para pagar, né? Trabalhando para pagar os boletos. No momento sim, né? Tá difícil, né, para todo brasileiro. Eu me considero uma pessoa endividada nesse momento. Você tem filhos? E se você tem, você ensina os seus filhos a economizar? Eu tenho 5 filhos, né? No momento não estou com eles, perdi a guarda, né? Mas devido à dificuldade, mas a minha sogra ensina, né? Devido à consequência da economia, está um pouco difícil, né? Mas a gente vai devagarzinho, né? Ensinando. Totalmente. Totalmente endividado? Sim. Qual é o brasileiro que não se endivida, né? Muitas contas, muitos boletos para pagar? Sim, muitos boletos para pagar. Agora fala pra gente, olha, você tem filho? E se você tiver filho, você ensina ele como economizar para não chegar ao seu patamar? Não.
Não, eu tenho filho, porém eu não ensino a economizar, né? A maior concentração de inadimplentes está nas regiões Norte e Nordeste, com 33,4% e 32,8% das famílias no vermelho, respectivamente. A média é superior à nacional, que ficou em 29,7% nos últimos 12 meses até março deste ano, entre pessoas com renda de 1 a 3 salários mínimos. E pelo segundo mês seguido, houve um aumento no número de famílias roraimenses endividadas, alcançando no mês de fevereiro deste ano o patamar de 83,6%. Dessas, 33,6% estão inadimplentes. E para especialistas da área, a saída para conter esse alto índice é a educação financeira aplicada desde a infância. Nesse contexto, ações simples como envolver a criança no planejamento do orçamento familiar auxiliam no desenvolvimento de um adulto consciente financeiramente. O especialista Fábio Martins fala quais os principais meios de endividamento dos roraimenses e faz algumas orientações para evitar esse endividamento. Mais de 70% das famílias têm algum tipo de dívidas com cartão de crédito, que é um facilitador muitas vezes para você conseguir adquirir um bem, um produto, que muitas vezes pagando à vista você não teria condições. Então, movido pelo impulso a consumir, muitas vezes a gente acaba utilizando a compra com cartão de crédito para comprar um bem. Não que seja ruim o uso do cartão de crédito, muitas vezes você utilizando conscientemente você consegue até vários benefícios, como a questão de o acúmulo de milhas. Mas geralmente quando você compra o produto à vista, seja no dinheiro, no Pix ou no débito, ou seja, você vai juntando aquele recurso para pagar à vista, além de você não se endividar, você consegue um bom desconto. Só que você geralmente demora um pouco mais de tempo, então às vezes comprar por impulso acaba prejudicando. Muito bem, agora a gente vai falar de coisa boa, porque está chegando perto